Este é o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Olá, primatas! Eu sou o Lucas Perillo. Estamos aqui de volta nesse 11º encontro. Dessa vez a gente tem um recado bem importante para todos. Esse é o momento da gente encerrar a nossa primeira temporada, que já teve 10 episódios, então é um momento aí, um marco importante para a gente dar uma pausa. E foi uma tarefa bem desafiadora preparar esse material na quarentena, né? Com essa temporada ainda num processo de ser um piloto aí do Papagaio de Primata. E a temporada nem tinha um nome, mas a gente decidiu chamar ela de Afiando o Bico na Quarentena. Então esse conjunto de 10 episódios vai ser conhecido aí como nossa primeira iniciativa dentro do Papagaio de Primata. E, claro, né? Estou aqui com os outros 3 integrantes do nosso querido navio. E para fechar esses 10 episódios de Papagaio de Primata, eu tive uma experiência incrível, realmente uma coisa bem nova que a gente não estava acostumado a fazer. E espero que todos tenham gostado mesmo, assim como nós aqui nessa primeira temporada. E antes da gente começar a conversa, eu queria nesse episódio falar mais intimamente com os nossos ouvintes primatas. Contar novamente um pouco da nossa história, de onde surgiu a ideia do podcast, por que ele leva esse nome, quem são as pessoas envolvidas e principalmente os bastidores, né? Contar a história é a melhor parte. Além de contar também essa nossa experiência de como foi essa ferramenta de podcast nesses últimos meses. Então, para começar, e aí, Felipe, qual foi o seu sentimento aí nessa primeira temporada? E aí, pessoal, bom demais aqui. Passando por essa primeira temporada, essa primeira expedição nesse navio. Como o Lucas falou, foi um grande desafio, né? A gente aqui na Bocaina, tem alguns anos que a gente trabalha com divulgação, comunicação da ciência, mas muito com vídeos, entrevistas, simpósios online. E o podcast foi, né, um desafio aí tremendo, porque comunicar sem ver, né, as pessoas, ou sem elas verem a gente, né, os nossos gestos. A gente tem costume de conversar, mexendo a mão, usando aí, né, as feições aí para compreender cada vez mais o que a gente quer falar. Então, só com a voz realmente foi um grande desafio. Mas, como todo grande desafio, acho que a gente cumpriu, né, o que a gente tinha planejado. É lógico que a pandemia fez a gente mudar um pouco a rota aí desse navio, mas eu acho que para a próxima temporada, né, a gente já sabe um pouco do que tem que estudar um pouco mais, né, do que a gente pode ampliar e ser mais efetivo. Mas, para quem ainda não escutou, né, os 10 episódios, eu acho que a gente conseguiu cumprir, sim, com essa comunicação aí, através do podcast. Não sei da Luísa e do Matheus, o que eles acharam aí dessa primeira temporada nossa aí, né? E aí, galera? E aí, primatas? Aqui quem fala é a Luísa. Bem, Felipe, eu só tenho a agradecer. Eu acho que aceitei esse desafio aí quando vocês me convidaram. E eu tava justamente, como eu disse lá no primeiro episódio, né? Tava com uma certa frustração de não estar conseguindo comunicar com públicos diversos dentro da academia, sem escrever artigos, ou trabalhos em inglês enfim, trabalhando com um público mais restrito, né, de pesquisadores e tal. Então, foi um ótimo exercício para treinar, falar de outras formas, divulgar o que eu estava fazendo ou estou fazendo. E tem sido bem divertido até, assim, que traz um processo criativo envolvido nesse momento. Então, eu acho que para o que eu estava pensando até superou as minhas expectativas. Claro que 1 milhão de desafios apareceram, né? Acho que nós vamos falar disso aqui um pouco hoje, tanto com a ferramenta de podcast, como com a divulgação científica, que a gente está aprendendo. Claro que vocês aí da Bocaina já estão nessa caminhada há mais tempo, vim acompanhando, né, de perto, mas na hora de colocar a mão na massa, as coisas realmente
são diferentes, são mais desafiadoras. Mas eu tenho gostado muito. E eu espero realmente que os primatas aí também. E aí, Matheus, e você? Então, Luísa, legal demais mesmo. É um prazer ter estado a bordo desse barco durante essa primeira temporada. Ainda virão muitas pelo caminho. E é impressionante, né, como que as coisas vão evoluindo com o tempo. Lembro do primeiro episódio, foi uma luta gravar uma chamadinha de 10 segundos. O Felipe, o Lucas e a Luísa ficavam lá rindo de mim, da minha dificuldade de me apresentar. E hoje, depois dessa experiência fantástica, eu posso falar que até meus áudios de WhatsApp melhoraram. Então, eu acho que hoje já melhorou um pouquinho a apresentação. Mas são muitos desafios pela frente e o objetivo de alcançar e capacitar cada vez mais pessoas, ele está cada vez mais próximo, né? Então, a gente vai continuar nessa empreitada e, para isso, gostaria de deixar um convite a todos que não conhecem ainda a nossa multiplataforma. A gente fica falando multiplataforma e fica sugerindo para vocês entrarem no site, que é www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata e explorarem mais lá, porque o que a gente tem lá? Conta para nós um pouco, Lucas. Por que é tão importante essa multiplataforma e por que realmente ela é uma inovação dentro desse formato de podcast e múltiplas interações? Isso aí, Matheus. É visível mesmo a sua evolução. Acho que todo mundo vai melhorar mais. Todo mundo tem que concordar mesmo, escutando primeiro e escutando agora. Só não aprendeu o site até hoje. Só que ele tá perdendo o mineirês. Ele tá perdendo o mineirês e essa parte aí não tô gostando muito, não. Tem que manter as origens. Não, eu vou continuar falando Zuai. Mas você tocou num ponto bem importante, Matheus. A multiplataforma realmente foi uma inovação. A gente sempre fica chamando atenção nos episódios, mas a gente nunca explicou direito para que serve, né? Qual que é o principal objetivo. E quando a gente começou a pensar nesse podcast, né, a gente queria muito atingir um público alvo de replicadores, né, de pessoas que utilizariam esse conteúdo para passar informação adiante. Mas a ideia da multiplataforma é no mesmo espaço, né, além dessa discussão de áudio, né, utilizando o podcast, a gente ter em um só lugar uma integração com outras formas de mídia. Então a gente tem lá sempre um glossário com todos os termos menos usuais, né, que a gente discute no episódio, e tem também um resumo, né, escrito do que a gente discutiu, e alguns conteúdos complementares de vídeos, principalmente os que a gente já tinha feito aí ao longo dos últimos anos pela Bocaina, né, que muitos complementando o tema que foi discutido em cada episódio. E é um espaço bem importante, né, para a gente realmente entender, né, o que está sendo discutido em cada um dos episódios. Ô Lucas, e sem falar da fonte, né, assim, que a gente coloca lá leitura complementar e fonte de tudo que é falado aqui no episódio. Eu acho que isso também é um diferencial grande, assim, porque a gente bate papo, né, chama pessoas para conversar e depois lá é onde a gente coloca aí os artigos que foram citados, sugestão de leitura relacionada ao tema. Boa. Porque isso é um diferencial aqui nosso. Sim, sim. E eu acho que isso mostra, né, falando aí já um pouco dos desafios do podcast para quem está pensando, né, em criar um podcast, né, que eu mesmo pensava que era sentar nós quatro, os convidados, e bater um papo, né, com o nosso conhecimento prévio. Mas quando foram surgindo os temas, né, dos episódios, aí eu percebi que realmente a gente tem que estudar muito para poder falar, senão ia ficar uma coisa muito vaga. E aí lá no nosso site, né, na multiplataforma, a gente tem uma noção de quando a gente coloca os artigos, né, que a gente teve que estudar e ler, né, que realmente a gente teve que se preparar muito para cada episódio. E eu acho que esse foi um desafio que eu não imaginava tanto, de ter que realmente ficar aí 3, 4 dias lendo muito, escrevendo roteiro ali para saber como falar, né, e não deixar nada passar. E como o Lucas falou, para ser realmente uma fonte, né, de referência de informações. Exatamente. E a gente, desde o início,
falava do compromisso com fornecer informações cientificamente corretas, né? É aquele negócio, né? Falar até papagaio fala, mas a gente quer ser transmissores de informações confiáveis no meio desse mar de fake news e de mentiras, né, que circulam em grupos de família ou numa conversa. Agora não tem mais conversa de bar, né, mas assim, uma conversa com as pessoas. Então, para atingir esse compromisso de passar informações tecnicamente adequadas, foi um estudo constante. E isso, tenho certeza que acrescentou bastante para todos nós aqui. E a gente espera que tenha sido útil para vocês também. Falou tudo, Matheus. E isso remete muito ao nome que a gente escolheu para o podcast, né? Que é o papagaio de primata, né? Não, Lulu? Exatamente. Porque, assim, eu acho que essa fala do Matheus já conecta aí com o nome, né? Porque a gente pensou no início como que nós vamos atingir replicadores da informação e como que a gente vai ser ponte, né, entre conhecimento, falar outras linguagens. Nessa questão de ser o papagaio de primata, a gente assumiu esse compromisso, então, de passar essa informação baseada em fatos, né, por isso a gente se preocupa tanto com a fonte do conhecimento e a gente atinge outras esferas, porque a gente se propôs aqui a participar também de políticas públicas e fazer essas conexões. Então, como o Felipe falou, a gente tem estudado muito, não só a parte de artigos, mas também as chamadas públicas, a legislação, né, tudo que está aí relacionado ao tema de cada episódio. Então, somos papagaios aqui que replicam, mas que falam para os primatas com muita fonte, com segurança, né? Assim, a gente tenta sempre trazer todo o conteúdo que a gente fala no episódio lá para a multiplataforma, com referências, com artigos, com as chamadas públicas que a gente se remete aqui. Então, acho que o papagaio de primata entra nisso aí, né, Lucas? Né, Matheus? Né, Felipe? Chique demais, exatamente. Então, fica aí o convite, né, para quem ainda não entrou na multiplataforma. Tem como a gente olhar as métricas de quem está escutando e quem entra. É bem legal a gente ver a diferença, né? Quais são as pessoas que procuram mais informações dentro da multiplataforma. Só uma coisinha que é o trocadilho, né, Lucas? Que o pessoal, de vez em quando, o papagaio de primata e o papagaio de pirata, porque eu acho que a ficha de alguns aí não caiu. Não é possível. Não, com certeza tem gente aí que, opa, é mesmo. Mas a multiplataforma foi legal porque a gente teve um feedback, assim, o nosso principal objetivo foi atingido porque alguns professores entraram em contato com a gente falando que utilizou, né, tanto o podcast quanto os conteúdos associados da multiplataforma para fazer atividades à distância com os alunos, né? Um desafio aí para os professores nesse momento produzirem conteúdos de qualidade, né, e que chamem a atenção dos estudantes. Então o podcast servindo aí também para complementar, né, as disciplinas, tanto na escola, né, que a gente teve alguns professores aí que mandaram para a gente, quanto na universidade mesmo. Os professores, inclusive da UFMG, utilizaram o podcast como atividade mesmo para contribuir com as temáticas da disciplina. E, Lucas, né, aproveitando aí, né, essa questão do que a gente está falando, né, de utilizar fontes confiáveis, né, e de ser um replicador também de informações, falar aqui do primeiro Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência, que aconteceu agora em outubro, né, lá na UFMG. A gente foi um dos selecionados, né, nós participamos, foram mais de 300 resumos que foram enviados, eles selecionaram 80 para fazer a apresentação e a gente entrou com episódios 3 e 4, foi aquela especial sobre a Covid-19. Então, mostrando a importância, né, das informações da multiplataforma, né, não só do podcast em si, mas de todos os dados que a gente trouxe, né, de entrevistas de vídeos que estão lá no site. Mostrando um pouco aí, né, da importância dessa dobradinha aí do podcast em si e da nossa multiplataforma lá no site, né? Isso. E foram episódios assim complementares, né? Foi legal a gente extrair mais informações mesmo para discutir, né, a utilização dessa ferramenta como divulgadora de ciência. E tem nós 4 aqui, mas apesar dos estudos, a gente não consegue ser especialista em todas as áreas, né? Muito pelo contrário. Justamente por isso a gente convidou algumas
algumas vozes aí, né, ao longo dos episódios, para chamar quem realmente vivencia cada um dos temas, né? Então é muito importante a gente agradecer o pessoal que participou, né, o MST, povos originários, quilombolas, pesquisadores de diferentes áreas, né, que é a nossa área de pesquisa, mas que também é super heterogênea. Profissionais da saúde, né, a gente convidou nutricionistas, pediatras para discutir os temas. E dá para ver então que a gente tratou de coisas muito multidisciplinares mesmo, né? A gente realmente tinha esse objetivo também de dar voz a diferentes setores da sociedade. Eu acho que essa primeira temporada trouxe muito isso, né? E até nos temas dos episódios, muitas pessoas mandaram e-mail pra gente falando assim, pô, mas o que a amamentação tem a ver com o meio ambiente, né? É bem importante a gente entender que o meio ambiente faz parte de grandes temas, né, do cotidiano que muitas vezes a gente nem acredita. E com certeza essas discussões vão continuar nas próximas temporadas, né? A gente quer muito que esses convidados tragam informações adicionais aí, o que a gente tem para falar. Mas nem só de convidados é feito o Papagaio de Primata. A gente precisa falar aqui dos nossos integrantes dos quadros, que realmente foram escolhidos a dedo, assim, né? São pessoas que também têm papéis complementares na criação do nosso conteúdo. E para quem ainda não conhece, né, todos, porque nem em todos os episódios todos participam, a Luísa vai trazer aí os bastidores de quem são e como que funcionam os nossos quadros de papagaio. Pois é, Lucas, porque como você falou aí das diferentes vozes, né? Eu lembro que nas nossas reuniões iniciais a gente sabia que ia precisar de um time, porque a gente estava se propondo, e aí veio a ideia. Então vamos convidar pessoas com participações regulares. E aí a ideia foi essa, que dentro de cada episódio a gente teria quadros com diferentes temáticas para deixar a nossa expedição mais completa. Aí vou falar aqui rapidinho dos quadros que a gente tem e quem faz parte. O Leve Pluma, ele é coordenado pela Lívia Esternat, a Lívia Ester. Ela é professora de botânica do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. E aí ela traz elementos mais lúdicos, dicas de filme, de leituras ou questões socioambientais discutidas no momento. Então ela tenta usar aí a arte como uma ferramenta de comunicação. Temos a Bicada do Dia, que é liderada pelo André Arueira. Ele é biólogo e mestre pela UFMG, especialista em políticas públicas e gestão de projetos socioambientais. E o André, ele é bem ativo no Twitter, né? Assim, uma pessoa que está de olho, né? Vamos dizer assim, no Ministério do Meio Ambiente, está trazendo a nossa bicada, realmente, de assuntos mais que estão aí, né, na mídia. Temos também o quadro Aprendiz de Primata, que é organizado e liderado pela Luísa Coutinho Martins, que é professora do Núcleo de Ciências do Centro Pedagógico, da UFMG. E a Luísa sempre traz temas relacionados à educação, que a gente diz que é a nossa tábua de salvação. Então, ela sempre traz as experiências que ela tem em sala de aula e tem sido muito interessante escutar e casa muito bem, né, com nossos objetivos aí de gerar capacitação e de repensar realmente esse mundo que estamos vivendo. Temos mais um quadro muito interessante, que é o Papagaio Correio, e quem fala nesse quadro é o Antônio Cruz. Ele é biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais pela UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e ele é doutor em Ecologia pela UFMG. Além disso, o Antônio, ele é fotógrafo documental. Então é muito legal a gente ter a participação dele. Ele é de Cabo Verde e atualmente vive em Luxemburgo. E é por isso que ele é nosso papagaio correio, que ele traz um pouco das questões socioambientais que estão ocorrendo, né, fora do Brasil, e também traz um link assim, de como que eles estão discutindo lá fora as nossas questões socioambientais. Outro quadro é o Estendendo a Asa, que é liderado pela Maria Auxiliadora Drummond, a Dodora. Ela é professora do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela traz um aprofundamento nas questões socioambientais e ensinamentos de comunidades tradicionais e movimentos sociais. Então, ela faz a integração com os diferentes saberes. E o outro quadro que temos
que é um quadro que, na verdade, permanente, né? É o que sempre aparece no final dos episódios, é o Rachando os Bicos, que é feito pelo Pedro Tauti, o Pedrão. Ele é biólogo e mestre em zoologia pelo FMG e doutor pela Unesp em ciências biológicas. E o Pedrão, ele é herpetólogo, mas ele tem um senso de humor, né? Que a gente sempre curtiu muito, então ele traz uma desconstrução aí, traz sempre uma pitada de humor para os episódios e também faz as leituras das cartas, dos e-mails e das mensagens que a gente recebe. Então, esse que é o nosso corpo fixo aí dos quadros de papagaio, e sem eles, realmente, esses episódios não teriam sido tão gratificantes, né, e tão completos. E sem eles também não fazia sentido a gente planejar as próximas temporadas, e por isso que a nossa equipe toda vai ser mantida. Os 6 quadros estarão presentes aí na próxima temporada, assim como nós 4 aqui. E é importante lembrar também de outras pessoas que fazem parte, né, da criação dos conteúdos, dos roteiros, né, da identidade visual. E para quem não sabe, né, a nossa logo, ficou bem legal, do Papagaio de Primato, foi criada pela Isabela Villani, que é bióloga também, mas ela também é formada em design gráfico. Então a Isabela realmente contribui com a Bocaina há muito tempo, né? A gente já trabalha vários conteúdos em conjunto e ela não podia ficar de fora do projeto Papagaio de Primata. E também tem o Bruno Amaral, que tem a manha demais nos sons, ele também é biólogo, ele é o DJ do Interbio, ficou famoso aí por ser DJ dos encontros de biólogos aí que acontecem todo ano, esse ano não aconteceu. Hoje em dia ele inclusive atua, né, em edição de podcasts e produção de conteúdo audiovisual, mas como a gente não tinha recursos, o Bruno no início ele contribuiu mais no final para dar um tapa assim nos áudios, e agora todos os episódios no finalzinho, né, depois que a gente passa para ele o conteúdo editado, ele dá uma corrigida ali. Então valeu demais, Bruno, na próxima temporada estaremos juntos aí. E para finalizar, né, para completar a nossa equipe, a gente teve um reforço aí gigantesco da Ana Monteiro, que nesses últimos roteiros tem ajudado muito, né, participado aí da construção dos roteiros. A Ana, que também é bióloga, mas ela é uma ouvinte assídua aí de vários podcasts, então ela trouxe muita luz aí para as nossas discussões. Inclusive ela fez uma participação no episódio 10. Nasceu pra isso, né, gente? É isso mesmo. Então, a Ana estará com a gente aí também na próxima temporada. E uma coisa legal da gente falar também nesse episódio de encerramento de temporada é que nossos planos mudaram um pouco, né, por causa da pandemia. O nosso primeiro episódio foi gravado, a gente nem imaginava que estava por vir. Quando é que o podcast começou mesmo, gente? É tanto tempo que o mar me deixa esquecer algumas lembranças. Quando é que foi o primeiro episódio? Alguém lembra? Foi Dia do Meio Ambiente. Dia do Meio Ambiente, pô. Primeiro episódio. Então foi 7 de junho, então, 5 de junho. Sim, essa marizinha aí tá atrapalhando minhas ideias. Realmente, essas... Mas aí, né, Lucas, a pandemia ela trouxe vários desafios, né? Não só pro podcast, mas socialmente também, né? E aí um desafio bem pessoal aí foi, tanto eu quanto o Lucas aí, foi lidar com o podcast na pandemia e com um filho pequeno, né? Então tinha que interromper um pouco as gravações na hora de trocar uma fralda, né? Na hora do choro ali. Então, particularmente, esse foi um grande desafio também para as nossas gravações do podcast, né, Lucas? Nossa, mãe. Inclusive, eu não sei como é que a Flor tá colaborando aqui agora. Normalmente a gente grava depois das crianças dormirem, né? Mas realmente é um desafio grande aí, né? Não só pra gente, eu acho que todo mundo tem passado por isso, né? Seja com filhos, seja conviver aí 24 horas por dia com os pais, né? Ou com os familiares, que é uma coisa que muitas vezes não fazia parte do cotidiano. Então os tempos de pandemia trouxeram muita coisa diferente. E aí eu acho que um outro desafio também que a gente teve que mudar, né, um pouco do nosso pensamento inicial, foi justamente gravar, né, à distância,
que cria algumas barreiras, né? A gente vê aí a Luísa, ou tá em Teoflotone, ou tá ali no sulzinho da Bahia, onde ela também mora, né? Tem 2 casas, né? O Matheus, que tá no interior de Minas. Então, às vezes eu falo daqui a 10 minutos eles escutam lá. Então... Daqui em BH, possibilita né? muito a gente ter essa interação nos episódios daqui em BH. Né? Tipo agora, eu falei, você só respondeu 10 minutos depois. Então, tirou um pouco disso, né? De a gente poder trocar essa ideia nos episódios, né? E é um desafio que a gente soube contornar, né? Mas vamos ver se na próxima temporada já tenha saído uma vacina e tá todo mundo gravando junto aí. Abraçados. Olhando um pro outro e rachando os bicos. Pois é, a ideia era no final dessa primeira temporada a gente fazer um encontro aí de todos os integrantes do Papagaio, mas vai ficar pra frente. Seguindo nessa linha aí de desafios, porque como os meninos já tinham, o Lucas e o Felipe já tinham experiência com essas plataformas mais audiovisuais, mas eu e o Matheus, né, um pouco menos. Mas, de qualquer forma, o podcast aqui é só voz. Então, a gente teve que entrar no mundo gravadores e tal. E tentando, né, fazer uns cursos online aqui. E a gente falou essa equipe grande, que realmente ajuda muito aí no conteúdo. Só que, assim, é um batente aqui gravar. O Lucas é que está editando todos os áudios, então, assim, é um recorte de vários áudios que a gente, né, à distância, se comunicando com os convidados e com o pessoal dos quadros, então tem toda uma questão aí de interação com todos. Tem também a questão do roteiro, da escrita, né, que somos nós 4 aqui, com participações de outras pessoas, no caso a Ana, ou os integrantes dos quadros, que aí eles dão umas ajudas também, assim, do que deveria ser falado, mas eles têm liberdade total também de criar o quadro deles. Então, geralmente, a gente fala o tema e aí eles criam os quadros baseados nisso. Mas, assim, a gente já tem escutado muito podcast, né? E, recentemente, eu escutei um da revista Piauí, ou até Redonda, e aí no penúltimo, eles falaram um pouco dos bastidores, e aí, nossa, a gente ficou assim, ai, quem dera um dia... Porque tem pessoas específicas para o roteiro, tem outros para a questão só de áudio, né? Enfim, são equipes maiores, vamos dizer assim. Mas estamos dando conta, né, galera? Estamos indo. Não, isso é importante, Luísa, porque o primeiro objetivo nosso, né, do podcast é justamente ser efetivo, né, nessa comunicação da ciência, né? Eu acho que esse ainda é o nosso grande objetivo, né, de cada vez ser mais certeiros aí, não só nos temas, mas em quem a gente está alcançando. Eu acho que é legal a gente até dizer agora é que a gente está aí desembarcando nessa temporada, mas para a próxima a gente já tem uma listinha de coisas aí que a gente precisa investigar mais, né, que a gente está tratando o podcast como uma ferramenta, né, como um método de divulgação científica, de comunicação científica. Então a gente pretende usar ele como estudo de caso mesmo, né, para a gente visualizar aí metodologias, não só para quem escuta o podcast, mas da nossa multiplataforma, das nossas redes sociais vinculadas ao podcast, né, no Instagram, Twitter, né, o que tem que ser feito para a gente atingir mais pessoas, né? Eu acho que esse é um grande objetivo também. Isso aí, Felipe. Agora, igual você falou, vamos ancorar o barco para abastecer com novas ideias, planejar bem para iniciarmos em breve a segunda temporada. E aí a gente conta muito com o amigo primata ouvinte que continue nos acompanhando. Porque o barco vai estar ancorado, mas as atividades e as ações de divulgação irão continuar. Tanto no Instagram da Bocaina, Biologia da Conservação, que é por onde divulgamos as informações do podcast Papagaio de Primata, assim como novidades que virão dentro da multiplataforma. Não pense que estamos deixando vocês sem a nossa ilustre companhia, porque a gente vai continuar produzindo diversos conteúdos de temas atuais e temas que nunca perdem a atualidade e precisam ser constantemente discutidos. Então, nesse meio do caminho, interações, sugestões, críticas, tudo será extremamente bem-vindo, porque a gente
só existe por causa de você, ouvinte, que acha que a gente merece ser ouvido e divulgado. Então a gente promete expandir cada vez mais isso para continuar nessa importante missão de democratização do conhecimento. Boa, Matheus. Não vai achando que a gente vai tirar férias, não, porque a gente já tem aqui uma lista gigante de novidades, né, de coisas para aplicar na próxima temporada, e já estaremos de volta aí com conteúdos inéditos no podcast, porque na multiplataforma, nas redes sociais, a gente não vai parar, o tempo inteiro a gente vai tentar aprofundar, né, nesses temas que já foram discutidos, e pode esperar que tem novidade vindo aí. E esse intervalo vai ser importante para a gente realmente utilizar o podcast como um estudo de caso, né, para pesquisa. Somos todos acadêmicos aqui e justamente por isso na próxima temporada a gente vai aplicar algumas modificações e uma delas vai ser a contratação de um estagiário ou uma estagiária aí para compor essa equipe. Acho que a gente precisa, né? A gente merece alguém exclusivamente dedicado ao projeto, né? Porque a gente na Bocaina que tem muitas coisas, Luísa e Matheus também, então com certeza essas modificações vão trazer elementos novos, né? Para a gente discutir a comunicação da ciência como um todo. E é interessante também, né, Lucas, que vai ser uma parceria aí público-privada, né, que a Bocaina é uma empresa, nós vamos arcar com a bolsa, né, do estagiário e tudo mais, mas ele vai estar vinculado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais como um projeto mesmo de iniciação científica, junto ao laboratório da professora Maria Auxiliadora, né, a Dodora, né, que faz o nosso quadro aqui também. Então, realmente é um estagiário para trabalhar pesquisa, visualizando aí o podcast, né, como uma ferramenta dentro da divulgação científica. Vai ser o projeto aí, né, de iniciação científica desse aluno ou dessa aluna. Então, fica de olho aí, né, se você que escuta o nosso podcast é aluno da UFMG, né, em brevíssimo mesmo, nos próximos dias, aí a gente já deve começar a liberar o edital para essa contratação, que vai ser bem bacana mesmo. Bocaina aí já vai para quase... quantos anos? 8 para 9, né? Uns 30 anos, baseado aí na idade de vocês, os dinossauros. Os dinossauros da biologia aqui, a Bocaina oficialmente é de 2012, né? Então já tem um tempinho aí, eu acho que a gente merece, pela primeira vez, dividir um pouco as obrigações aqui, então vai ser bem legal essa nova experiência, essa nova etapa aí. Então é isso, querido primata. Realmente foi fantástico para mim participar desse projeto novo da Bocaina com essas contribuições aí tão significativas, né? Principalmente da Luísa e do Matheus, mas de todos os quadros, dos convidados. Muito obrigado aí por tudo e como a gente já falou, né? Não é um até logo, a gente está aqui o tempo inteiro em contato com vocês e logo logo a gente libera a nossa segunda temporada do Papagaio de Primata. E claro, né, como a gente bateu na tecla aí várias vezes ao longo desse episódio, entre na multiplataforma, esse é o lugar bem importante para a gente continuar as discussões. Tem uma página especial para cada episódio, né? Então entrando no site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata, você pode escolher o episódio, né, e acessar essas informações adicionais, mas também tem uma parte bem legal na multiplataforma que é o cadastro. Você pode cadastrar seu e-mail e receber diretamente informações específicas do episódio, informações exclusivas para quem está acompanhando realmente a gente. Inclusive essa rede de contato vai servir para a gente pensar em novos tópicos, né, para pensar em novas ideias para a próxima temporada. Então cadastre seu e-mail para a gente conversar com você. Chique demais, né? Deixar aqui um breve tchau também. Lembrando que a gente só está despedindo das plataformas de podcasts, né? Mas que nas redes sociais, né, nos e-mails, nós vamos continuar com o Papagaio de Primata nas divulgações científicas. E é isso, né? Agora é estudar bem mais para a temporada 2 e espero que seja bem breve, né? Só alguns dias aí para a gente contratar o estagiário ou a estagiária
e pensarmos em um projeto de iniciação científica para já começar aí, né, a temporada 2, estudando bastante, tirando algumas métricas importantes aí para a gente compreender melhor essa ferramenta de podcast no meio da divulgação científica. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira temporada, pessoal. Abração. Isso aí, galera. Então, foi um prazer inenarrável. E só lembrando que, para você que ainda não escutou todos os 10 episódios, eles continuam lá nas plataformas. Então, aproveitem todo o material. Muitos deles são atemporais, então você vai poder escutar daqui a um tempo e ainda vão fazer sentido. E como diria um grande ídolo nosso, né, o David Attenborough, fiquem ligados. E até a próxima. É isso aí, galera. Então, antes de me despedir aqui, vou mostrar aqui minha imensa gratidão, né, de estar nesse projeto tão legal. E aí, rodeada de pessoas incríveis que estão me ajudando muito aí no crescimento pessoal, científico, né? E aí, queria fazer um convite para vocês, ouvintes. Nesse tempo, a gente vai estar ligado no e-mail papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br. Então, mandem ideias de sugestões de temas para os episódios, que nós já vamos começar a montar vários roteiros por aqui. E aí vai ser muito bom escutar o que vocês estão a fim de ouvir, sugestões, enfim, pode ser os temas mais malucos aí que vocês tiverem com vontade de escutar com relação às temáticas socioambientais. Valeu, então um abração e até breve. É isso aí, pessoal, valeu demais, tamo junto. E para não perder o costume, vamos encerrar aí novamente com o quadro do Pedrão, Rachando os Bicos. Vai lá, Pedrão. E aí, primatas? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pedrão aqui mais uma vez, Pedro Tauti, né? Nossa, nem dá pra acreditar que a gente chegou no 10º episódio. No 11º, na verdade. Muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Quem acompanha desde o começo deve ter reparado. Entraram mais quadros, os quadros deram uma mudada, aumentou muito a qualidade, espero que isso vocês tenham notado também. No começo a gente não sabia se era papagaio, se era primata, se era papagaio de primata, e agora a gente está navegando a todo vapor, né? Nessa podesfera aí. E se vocês forem reparar bem, no começo era tudo muito mais lido, né? Parecia que o pessoal tava com um papelzinho na mão, todo travado assim, lendo. Mas agora tá todo mundo bem mais soltinho. Inclusive este que vos fala, não é mesmo? Acho que eu tô mais tranquilo também. Acho que a primeira vez que eu fui gravar, fiquei até com taquicardia mesmo sozinho na sala. E vocês escutaram o episódio 10? Sabemos o que comemos? Muito bacana, né? Comer é bom demais, tá doido. Ruim é só ter que higienizar todo e cada produto depois que a gente chega do mercado. Agora tem essa, né? Eu não aguento mais, gente. Não sei vocês, mas minha mão, que o diga, viu? Parece que eu tô com uma luvinha de pele de lagarto, mas é só a minha mão seca de álcool, sabão, água sanitária. Aí vocês vão falar, mas passa hidratante. Gente, não adianta não. Não adianta. O negócio é, sei lá, acho que eu vou passar a usar luva. E veio no episódio também, vocês viram a discussão dos transgênicos, né? Eu acho que vocês devem ter notado já que o transgênico tem aquela plaquinha de trânsito com um T gigante assim. Principalmente em produto para cachorro, quem compra quase sempre tem. E é muito louco, né? Porque realmente salta na nossa cara, assim. E eu sempre, quando falo de transgênicos, eu penso, quando que vai aparecer o famoso suco de limão que tem gosto de tamarindo, mas parece groselha, né? Bom, eu espero que nunca. E outra coisa que apareceu no episódio é a rotulagem, né? É muito importante. Gente, é difícil achar a data de validade dos produtos. Não sei se vocês têm costume de procurar, mas eu fico, às vezes, minutos ali procurando a validade do produto. E quanto mais a informação nutricional, aí que é difícil mesmo. E a data de validade, quando ela é super quebrada, aí tá lá, fabricado dia 14 de outubro de 2020, validade 134 dias. Pelo amor, né? Coloca a data que vai vencer melhor pra gente. Poxa vida, eu não tô ali no supermercado fazer conta não, eu não sou de exatas não, meu amigo. E vocês viram a Luísa, gente? Tá muito engraçadinha essa menina, pandemia. Tá convidada pra aparecer no próximo Rachando os Bicos, viu? E falando em próximo Rachando os Bicos, a gente se vê na próxima temporada, né, pessoal?
Continue com a gente vai estar ativo no Instagram, no Twitter, no site, no e-mail. E a gente precisa continuar interagindo com vocês para eu ter material para eu gravar o episódio 1 da temporada 2, né? Parece até série. Se vocês não interagirem com a gente, os hosts me demitem, eu passo a não servir para nada. Então vocês me ajudem aí, por favor, hein? Então, passar aqui para o nosso já tradicional, os comentários que vocês falam com a gente, né? No site, a Andresa Rorato N de Matos falou: vocês são incríveis. Pô, Andressa, obrigado. Ficamos muito felizes aí com o seu comentário. Você também, provavelmente, é uma pessoa muito incrível. Interaja mais com a gente, pode mandar e-mail. Estamos aí para escutar de vocês. E uma leitura de e-mail muito especial de um grande amigo meu que conheci nos idos de 2007 ou 2008, não sei, da biologia do FMG também. Nosso querido amigo Caio Ambrosio, também conhecido como Caio Limpo, né? Que no passado já foi Caio Lixo, hoje é Caio Limpo. Então ele começou: queridos papagaios, ou seja, tá vendo? Todo mundo já entende o que a gente é, eu fico muito satisfeito com isso. Tenho certeza que esse quadro aqui foi muito importante para isso. Finalmente consegui alcançar a nau de vocês e cheguei na proa. Brincadeiras à parte, pois não sei nenhum jargão de navegação, mas navegar é preciso, né? Ou se é. Não sei se entendi muito bem a decisão da Anvisa em escolher a rotulagem frontal no estilo lupa, foi baseado na pesquisa com consumidores. A Sara mencionou que essa escolha foi uma surpresa, já que as outras formas de rotulagem pareciam comunicar melhor com o consumidor. Considerando aquela velha brincadeira dos fumantes de escolher outro maço de cigarro sem ser o que fala da doença que ele não quer ter, será que não teria um subconsciente das pessoas com medo de ver um baita sinal vermelho nos alimentos ultraprocessados que elas adoram? Então, igual quando eu era fumante, né? Eu fui fumante há muito tempo, já parei tem um tempo também. Eu sempre escolhia crianças começam a fumar a ver os adultos fumando. Como eu não convivia com nenhum infante, não tinha perigo nenhum, né? Bom, a gente sabe que não é assim, mas realmente a gente tinha essas brincadeiras mesmo. E aí o Caio termina, interrompi ele aqui no meio, né? Mas eu tinha que fazer esse comentário. Enfim, queria parabenizar toda a equipe e convidados pelo belíssimo trabalho. E concordar com o Pedrão que o Matheus tem o maior sotaque mesmo. E até imagino ele oferecendo um cafezinho com bolo. Realmente doido. Abraços, Caio Limpo. É isso aí, Caio. Feliz demais de você ter escrito. Você já tinha me falado que tinha escutado, né? Caio tá lá na Dinamarca, então a gente tá bastante internacional aí, gente, também, além de nacional. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E encerrar pela última vez nessa temporada, nesse ano de 2020, né? É isso. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. A gente sempre cria uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visita a nossa multiplataforma, que continuará a todo vapor. E claro, a gente sempre quer ouvir de vocês. Vocês estão gostando? Vocês têm críticas? Vocês têm sugestões? Manda um e-mail pra gente. papagaio-de-primata@biologiadaconservação.com.br. Ou então você pode também deixar seu comentário diretamente na página do episódio, como a Andressa fez, que é só rolar a página para baixo que tem espaço para os comentários. E aí depois você deixa sua nota na plataforma de sua preferência, né? iTunes, Spotify, enfim, a que você quiser. E no Instagram também e no Twitter a gente tem interagido bastante. E lembre-se, pessoal, o podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocana Biologia da Conservação, que é uma iniciativa focada em comunicação da ciência e capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Muito obrigado e pela última vez esse ano, espero que várias vezes ano que vem, fui!